Cara, a vitória foi mesmo da centro-direita e foi esmagadora. Os números não deixam dúvida nenhuma. Mas o que foi que reuniu todas as cidades do Brasil, aí do Oiapoque ao Chuí, em torno dessa centro-direita? Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi o STF, foi o Alexandre de Moraes, foi a Associação Formal do Brasil ao Clube dos Párias do Universo, foi o repúdio à ditadura lulista. E o que me reassegura do acerto dessa interpretação é o cuidado com que a imprensa corporate tem evitado falar nisso. Não, gente, essa aí não foi uma vitória dos ideais do liberalismo, libertário ou não libertário. Foi a derrota da antidemocracia, a derrota do extremismo, a derrota da agressão woke, a derrota do achinesamento do Brasil. Todos os candidatos que tinham qualquer ligação com a ditadura lulista foram escorraçados. Essa eleição, gente, foi uma estrondosa vitória da resistência democrática. Mas olha aí, muita cautela. Nós ganhamos uma batalha, mas não a guerra. O Lula bem que tentou. Diante da perspectiva aí da derrota nacional inevitável, ele se concentrou 100% na eleição do Boulos em São Paulo. Chegou até a ser multado por fazer campanha para ele antes da campanha começar. O PT e o PSOL, gente, investiram aproximadamente 82 milhões nesse pangaré. Somente a direção nacional do PT aportou 45 milhões, que significa 1/3 de tudo que o Lula gastou para se eleger na campanha presidencial de 2022. E mesmo assim, o resultado foi o massacre eleitoral que foi. O Boulos conseguiu se arrastar até o segundo turno, mas o Ricardo Nunes, apesar da sua notória falta de sex appeal, só teve que se sentar confortavelmente em cima da maciça rejeição de tudo que o Boulos representa para se eleger. Nem no Nordeste, onde tem mais eleitores na Bolsa Família que trabalhando, o suborno eleitoral conseguiu vencer o repúdio à ditadura. Em número de prefeituras, gente, o PT ficou em 9º lugar, atrás até do moribundo PSDB, que foi o 7º, mesmo com toda a força do STF e da máquina do governo trabalhando furiosamente para ele. Somados, os 5 partidos que não conseguiram eleger prefeito nenhum tinham 321 candidatos, 210 deles no PSOL do Guilherme Boulos. E nessa fila aí da lata de lixo da história estão lá o PCO com 43 tentativas frustradas, o PSTU com 37, o UP com 22 e o PCB com 9. Cara, é o pior resultado do PT e da esquerda brasileira como um todo desde a redemocratização. Mas colher essa condenação esmagadora, gente, não quer dizer nem de longe que a ditadura vai recuar. O mais provável é o contrário. A violência é que vai recrudescer. O Lula nunca se furtou de declarar que ele rema contra aquilo que ele sabe que o Brasil deseja. Ele vem comendo a gente pelas bordas, aí, pelas beiradas, mentindo e comprando poder desde sempre, né? Há anos e anos. E confessa sempre o seu orgulho pelo sucesso com que tem usado a democracia para matar a democracia. Está cheio de vídeo dele falando isso aí, no Foro de São Paulo e fora do Foro de São Paulo. E agora, na velhice, na porta de saída, ele desistiu do caminho do voto e assumiu explicitamente o da força bruta. As prisões políticas estão cheias, o judiciário não existe mais, os representantes eleitos do povo são tratados a pontapés e a brasileira já é a mais numerosa comunidade latina de Miami. Gente, tem quem tente se consolar aí dizendo que o Brasil é grande demais para virar uma Venezuela e que a nossa tradição democrática ainda há de nos salvar.
É ilusão de noiva, cara. O Brasil nunca teve democracia de verdade. E o povão, então, nunca nem sentiu o cheiro dela. O Lula está só retomando o que nós fomos sob a ditadura do Getúlio Vargas, né, da qual ele próprio, que é um sindicalista pelego, é a criatura por excelência. Em 1942, gente, o casamento do Brasil acabou sendo com o lado das democracias. E foi ele que nos trouxe até a descondenação. Mas foi um casamento de interesse. O caso de amor do Getúlio sempre foi com o nazismo. Tudo isso sumiu da história oficial, mas a minha família, tomado o jornal Estado de São Paulo pela ditadura, e com meu avô desmonetizado e no exílio, né, como tantos brasileiros hoje de novo, né, guardou muito vivo na memória o discurso do ditador, né, do Getúlio, saudando o desfile das tropas de Hitler por baixo do Arco do Triunfo de Paris. Era assim: uma nova aurora surgiu para a humanidade. E agora, gente, mais uma vez, todos os bandidos estão soltos e a polícia está mais presa do que nunca. Hoje mesmo, no dia seguinte da clamorosa manifestação do Brasil em peso aí contra essa pouca vergonha, foi a longa capivara do Zé Dirceu, que é ninguém menos que o ideólogo do golpe de Estado pela tomada do Poder Judiciário, que foi rasgada e jogada no lixo por aqueles juízes que vivem de patrocínio naquela lucrativa empresa STF e Famílias, no plural, né, Companhia Limitada. E isso na sequência da limpeza das fichas, uma por uma, de todos os corruptos e de todos os corrompidos da Lava Jato. Cara, o Lula não nos bandeou da esfera defensiva da NATO aí dos agressores de sempre das democracias ocidentais, porque ele está brincando. É aos ayatolás do Irã, ao tirano da Coreia do Norte, ao psicopata de Moscou, à ditadura férrea do Partido Comunista Chinês e ao resto de todas as piores ditaduras do universo que ele está nos amarrando a todos. E certamente isso não é para nos regalar com todas as liberdades que todas essas ditaduras punem com a morte. Defesa da democracia, o escambau. A eleição agora, gente, é sob a batuta dos Alexandres de Moraes da vida e da urna sagrada do Beato Barroso. Vão servir só para justificar o título de autocracia em vez de ditadura na imprensa oficial da ditadura. Mas a diferença prática para nós é nenhuma. Cara, o efeito mais deletério do radicalismo é dispensar os seus opositores de ser ou de propor qualquer coisa a mais que apenas ser o antídoto do seu opositor. A expressão direita fracionada é um pleonasmo. A direita é o território da busca da felicidade, aquela expressão especificamente talhada pelos pais da democracia moderna para incluir toda e qualquer tendência e respeitar cada uma delas. O PSD, com 887 prefeituras, e o MDB, com 853, triunfaram justamente porque não tem marca excludente alguma para lado nenhum. As emendas parlamentares realmente compraram votos, tanto na esquerda quanto na direita. Mas isso tem duas leituras possíveis, gente, e uma delas é fortemente positiva. O povo aprova a concentração do dinheiro dos impostos nos municípios e as obras e serviços que esse dinheiro financia. Não foi suborno de eleitor em eleitor que esse dinheiro virou. Foram serviços e obras de que essas populações estavam precisando, tanto que agora elas estão retribuindo isso com voto. Isso significa, por decorrência, gente, que a população brasileira, como todas as populações ainda livres para escolher o seu destino, desaprova a concentração da arrecadação dos impostos nas mãos do presidente da República,
como que é essa reforma tributária lulista aí, que vai sendo empurrada em ritmo de blitz, goela abaixo do país, e que só faz sentido se você ler a coisa pelo viés político. Ela só faz sentido pela intenção de armar a mão da presidência da República de poder arbitrário, precisamente a distorção que está sendo maciçamente chicoteada nessa eleição. O lado ruim dessa questão das emendas, gente, que é a falta de transparência e os possíveis desvios, não se conserta submetendo o Congresso e o povo brasileiro ao Supremo Tribunal Federal, que solta ladrões e prende a polícia. O remédio é submeter o Congresso ao povo e o STF ao Congresso. Então, cara, nada de baixar a guarda. Submeter o Congresso ao povo pelo voto distrital puro com recall e o STF ao Congresso, como manda a Constituição, é a única saída para o Brasil. E essa deve ser a meta única e obsessiva para 2026 de todo brasileiro que ainda tem algum apreço pela liberdade.